Paz de Cristo, meus amados, com base em Mateus capítulo 25, versículos 1 a 13, vamos falar hoje sobre vigilância. Sem dúvida alguma, esse tema é muito atual, aliás, nunca perdeu a sua atualidade, porque desde que Jesus começou a pregar, antes mesmo de sua morte e ressurreição, ele já alertava todos os seus discípulos a respeito da necessidade da vigilância. Embora esta parábola das 10 virgens, a famosa parábola, uma das mais conhecidas do Senhor Jesus Cristo, fale mais sobre prontidão do que vigilância propriamente dita. Porém, tradicionalmente ela é conhecida como uma das parábolas proféticas do Senhor Jesus, que tratam do tema vigilância, por conta do versículo 13, onde lemos: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O dia e a hora, então, são desconhecidas, e por ser desconhecidas, é importantíssimo que não se perca, em momento algum, o estado de vigilância e de prontidão. Como crentes em Jesus Cristo, nós precisamos realmente estarmos devidamente preparados e alertas. O estado de alerta é o estado de atenção, aquele que não está dormindo ou enebriado com algumas coisas, as muitas desta vida que sempre nos tiram a atenção, nos roubam, na verdade, a atenção. E é por saber disso que o Senhor nos alerta em muitos textos, como sabemos, Mateus 24, 36, 25, 13 aqui, Marcos 13, 32, Lucas 12, 46 e outros mais. E também nas epístolas somos orientados na palavra de Deus a estarmos sempre vigilantes. Já se disse que o preço da liberdade realmente é a vigilância, e eu concordo plenamente. Por um segundo de descuido que seja, muitas vidas já foram perdidas, patrimônios são deteriorados e muitas desgraças podem acontecer. Então, manter o estado de alerta permanente, especialmente na questão espiritual. Se é importante, aliás, no mundo material, na vida comum, a vigilância, o monitoramento, como se fala hoje em dia modernamente, muito mais ainda na questão espiritual, quando está em jogo a eternidade da sua alma, por exemplo, meu querido irmão e irmã em Cristo. Em Mateus 25, então, nós temos a base para os estudos bíblicos desta semana em nossa igreja, Assembleia de Deus, em todo o Brasil, onde estamos estudando, encerrando o trimestre na Escola Bíblica Dominical, falando sobre a vigilância que conserva pura a igreja. Então, a igreja de Jesus Cristo, que se mantém vigorosa, poderosa, é aquela que vigia nas questões espirituais. Vigiar para não deixar entrar aquilo que pode deteriorar e enfraquecer a sua estrutura, a sua vida, a sua fé, a sua doutrina e tudo mais. Estando alerta, estando vigilante, nós não deixaremos o inimigo, por exemplo, semear o seu joio no meio do trigal de Deus, que é a igreja. Numa outra parábola, Jesus disse que o inimigo semeou o joio enquanto os trabalhadores estavam dormindo. Estar dormindo é o oposto exato de vigiar. Como eu disse, essa parábola fala um pouco mais incisivamente sobre prontidão, estar pronto para esperar o Senhor. Porque, na verdade, todas elas, as 10 virgens, já que a parábola trata das 10 virgens, todas elas dormiram, cochilaram e depois dormiram. Então, vigilância não é exatamente o tópico principal, mas sim a prontidão, ou estar pronto, porque quando ouve-se o brado da meia-noite, como misticamente muita gente gosta de proferir, quando ouve o brado, eis o noivo, elas prepararam as lâmpadas, só que 5 que eram prudentes, além da lâmpada comum, do espaço comum para carregar o azeite, elas levaram a vasilha sobressalente. Então, reabasteceram as lâmpadas e seguiram ao encontro do noivo para as bodas ou para o casamento. As loucas, como o texto diz, foram chamadas assim por Jesus, insensatas ou loucas ou nécias, porque
Tinham as lâmpadas, é verdade, mas não tinham a sobressalência do azeite, não tinham a reserva do azeite. E aí as simbologias são mais variadas. Durante toda a história, umas várias interpretações foram dadas. Uma das coisas que salta na parábola é verdadeiramente o noivo, que é Jesus, que é chamado de Senhor, pelas loucas lá no versículo 10 e 11, no 11. E depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Então este noivo que foi anunciado próximo da meia-noite, eis o noivo, saí-lhe ao encontro, ele é chamado de Senhor. Então não há nenhuma dúvida de que o noivo da parábola é Jesus Cristo, e a demora tem a ver com a espera pela vinda de Cristo, como deixa claro também o versículo 13. Então, meus amados, o nosso texto áureo desta lição de hoje, ou melhor, desta semana, é Marcos 13:37. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai, todos os que estavam lá ouvindo diretivamente a Jesus, ou presencialmente a Jesus, e a todos os que estariam distante cronologicamente, distante geograficamente, como nós, por exemplo, que moramos aqui no Ocidente, também lemos a palavra de Deus, e é para nós todos que o alerta de que estejamos vigiando. Digo-as a todos, vigiai. Vigiai, por que devo vigiar? Porque não sabeis a hora e nem o dia que há de vir o Senhor. Eu penso que estou falando para a maioria que acredita, que já leu na Bíblia e acredita que Jesus vai voltar, ou virá pela segunda vez, como também gostamos de proferir. E para esta vinda, realmente, como dizem os textos, ninguém sabe o dia nem a hora, mas nós temos várias indicações proféticas que nos indicam a proximidade deste glorioso dia. E quando isto acontecer, é importantíssimo que, além de estar vigiando, estejamos devidamente preparados. Vamos insistir nesse ponto porque eu entendo que é o principal assunto desta parábola, estar devidamente preparada. Veja que as virgens são chamadas de virgens, eram iguais às demais, tinham todas as probabilidades para estarem junto com as demais em todas as etapas do processo até entrarem para as bodas, para o interior da casa onde se celebrariam as bodas. Então elas são niveladas, todas elas dormiram, todas elas tinham a lâmpada, isso é importante, só que a diferença estava na provisão do azeite. As sensatas tinham, como dissemos, além do bojo natural ou da capacidade natural da lâmpada para conter o combustível, levavam consigo uma vasilha sobressalente para, numa possibilidade, uma eventualidade de faltar ou de se apagarem as tochas ou lâmpadas, há quem diga que eram tochas para levarem pela rua, acompanhar o cortejo. A maioria das nossas traduções traduzem como lâmpada, outros como lamparina, mas na verdade deveriam realmente ser em forma de tochas, que até hoje são usadas em algumas cerimônias de casamento no Oriente, não só em Israel. Então, as que estavam preparadas foram aquelas que, ao acordar, próximo da meia-noite, com um brado que alguém gritou, também não me pergunte quem foi que gritou, mas alguém anunciou, eis o noivo, eis o noivo. Acordaram, foi o despertador, e prepararam, esse preparar as lâmpadas era cortar o pavio, tirar a cinza que havia queimado durante aquele período, e então reabastecê-la, como dissemos. Quando então ficou evidente a diferença entre as loucas e as inteligentes, ou seja, as sábias ou as sensatas, como disse Jesus nesta parábola, porque as loucas não fizeram o devido, não estavam devidamente preparados. Tinha uma formalidade de vida religiosa, espiritual, como alguns crentes. Agora, aplicando um pouco esse ensino da parábola, porque toda parábola é uma ilustração, é uma alegoria, é uma simbologia. Então, nem todos os detalhes de uma parábola se pode forçar e encontrar um significado específico, místico. Por exemplo, meia-noite. Eu já vi pregadores dizer que meia-noite é a hora mais escura da noite. Bom, ele não estava pensando, por exemplo, nos esquimós que moram no Ártico, ou os habitantes da Finlândia, por exemplo, onde existe o sol da meia-noite na Lapônia,
a terra do Papai Noel. Lá existe o sol da meia-noite. 6 meses no ano, pelo menos, não há dia, não escurece, é dia permanente, etc. Então não é bem assim. Então criou-se uma mística em torno do brado da meia-noite, o grito da meia-noite, a meia-noite. Mas é simplesmente uma composição para a parábola e para informar que o noivo chegou numa hora imprevista, imprópria, talvez inesperada, para surpreender. Fazia parte, evidentemente, da prova. Quando Jesus contou essa parábola, ele estava ensinando que o noivo, Jesus, o Senhor, pode voltar a qualquer momento, não importa a hora, mesmo porque enquanto é noite aqui, é dia ali, como diz o velho hino que nós uma vez cantávamos, certo? Então, para alguns vai ser dia, ou para outros será noite. Então não é tão importante saber a hora exata, mas estar devidamente e o tempo todo preparado para essas questões, e para a vinda do noivo, para a vinda do Senhor. Porque quando a trombeta soar, é preciso estar preparado. Repetindo, preparado, este é o assunto principal. Nós temos uma verdade prática em nossa lição de escola dominical, para você que não frequenta a nossa igreja ou não é familiarizado com ela, a verdade prática, aquilo que a gente procura extrair do conteúdo todo da lição e praticar no dia a dia, que diz assim: através da vigilância a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. Inovações às vezes são coisas boas, às vezes nem tanto. Então, quando se fala de inovações no sentido pejorativo, são coisas negativas que vêm somente para encher tempo, passar, ou às vezes uma questão puramente secular, que não acrescenta nada, que não é mais do mesmo, só uma apresentação, só uma ostensividade, e etc. Então, isso é inovação que realmente não traz progresso, não traz conteúdo aprovado por Deus. Pense nisso. E o mundanismo, que todo mundo sabe, tem a ver com secularismo, que é muito perigoso também. Jesus, numa outra parábola, disse que muitas pessoas enfraquecem na fé exatamente por se envolver demais com essas questões puramente seculares, esquecer o espiritual. Para que tenhamos uma conceituação melhor, vamos ler alguns textos, então, alguns versículos dessa parábola, em benefício daqueles que não a conhecem muito bem. Mateus 25, verso 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas as virgens, prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte também a nós e a vós. Ide antes comprar aos que vendem. E, saindo elas para comprar, chegou noivas, e as que estavam apercebidas, preparadas, portanto, entraram para a salão, para a sala das bodas, para as bodas. Verso 11 diz: mais tarde chegaram também as nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Aí o verso 13 conclui dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, estar preparado, mais do que simplesmente estar vigiando, é essencialmente necessário, é estritamente necessário. O noivo, como dissemos, veio numa hora inesperada. Quem jamais imaginaria? É verdade que as cerimônias de casamento, algumas, segundo algumas fontes históricas, eram realmente realizadas à noite, ou à noitinha, no começo da noite. Mas o noivo chegar à meia-noite era improvável. Naturalmente, Jesus contou essa história para fazer aqueles primeiros seus ouvintes pensarem bastante sobre essa questão do preparo a todo momento. Estar preparado porque você não sabe o dia e nem a hora. Então esteja devidamente preparado. Em que consiste esse preparo? Estar cheio da graça de Deus,
Podemos ver nas loucas a simbologia daquelas pessoas apenas religiosas que acompanham os crentes, gostam dos hinos, gostam do estilo gospel de viver, mas não tem uma experiência pessoal com Cristo, falta-lhe a graça e a pessoa divina do Espírito Santo na sua vida, dirigindo os seus passos, orientando-o passo a passo, enchendo-o do seu poder, vivificando, na verdade, tudo isso. Passou disso ou sem isso, é religião morta, como todas as outras religiões. Então estas loucas representam essas pessoas sem a graça, sem a vida, com uma aparência, uma casca religiosa apenas. Mas os verdadeiros crentes têm escondido no coração a palavra de Deus, a graça do Senhor e a presença do Espírito Santo. Então aconteça o que acontecer, como diz a noiva de Cantares, lá no capítulo 5, verso 2, nós lemos lá ela dizendo assim: eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Ou seja, física e biologicamente, o crente pode estar dormindo, mas espiritualmente o seu coração, que é o âmago do seu ser, o centro da sua vida espiritual, o centro daquilo que nos define como pessoa, está acordado, está intimamente em comunhão com Deus. Então o toque da trombeta não vai surpreendê-lo, porque ele estará devidamente preparado, cheio do Espírito Santo, a graça do Senhor Jesus, o conhecimento da palavra de Deus, alimentado pela palavra de Deus, que é a geradora de fé para os nossos corações. Esta lição, meus amados, para você que é aluno ou gosta e tem acompanhado nossas ministrações e também lá presencialmente na escola dominical, ela está dividida em alguns tópicos, todos eles falando da meia-noite. Diz que meia-noite é o dia que se passou, é verdade, né? Meia-noite marca o final de um dia, o final de um período, de um estágio, de uma experiência. E isso é importante. A meia-noite, exatamente 24 horas, é o marco definido entre o fim de um dia. Isso é na nossa experiência, porque para o judeu, por exemplo, o dia começava no clarear, no nascer do sol e terminava ao pôr do sol. Tanto é que eles guardavam o sábado a partir das 18 horas, ou o pôr do sol da sexta para, que era quando começava o sábado para eles. Então, repetindo, começava às 18 horas, no entardecer, e terminava no outro entardecer. Mas para a nossa realidade, realmente, no nosso calendário, na nossa forma romana de ver e contar o tempo, a meia-noite encerra o dia, mas também a meia-noite dá início ao novo dia. Então, se a parábola fala que houve-se um grito da meia-noite, um divisor de água, meia-noite, as que estavam preparadas entraram para uma nova experiência, um novo dia, na presença do noivo, que é chamado de Senhor. As outras foram rejeitadas, o que era já uma indignidade na questão cultural, e se aplicarmos no sentido espiritual, podemos entender, como muitos em todos os momentos da história da igreja interpretaram, crentes despreparados no dia do arrebatamento, os que os autores proféticos chamam de os deixados para trás, aqueles, e não foram deixados porque o Senhor esqueceu, não, no arrebatamento, é porque eles não estavam preparados devidamente para ir. Então, a meia-noite marca também o início de um novo dia. Se foi o fim de uma expectativa para as loucas, porque acabou para elas, fechou-se a porta. É o início de uma nova experiência, um novo dia para as prudentes, porque entraram para as bodas e vivenciaram novas realidades. É isso que o crente está esperando em Jesus, o dia da eternidade, quando então deixaremos tudo para trás no sentido de crise, de luta, de dor, de sofrimento deste mundo que tão tenazmente nos assedia, pecado que nos assedia, como diz o texto de Hebreus. E amanhã está raiando, no caso do novo dia que começa. A meia-noite também é a hora de trevas, no sentido espiritual sempre entendeu-se que a meia-noite representa o momento de aglutinar das forças das trevas, e este tempo é assim exatamente que vivemos, uma opressão maligna cada dia, dias maus são os dias que vivemos, de muita crise no sentido espiritual, moral e até social e físico.
A natureza, até a natureza, diz a Bíblia, sente essas trevas e geme, conforme Romanos capítulo 8, 22 e 23. Os homens sentem também as trevas, e Paulo menciona essas lutas, essas provas, todos os autores bíblicos mencionam esse fato, esse vale de lágrimas que o mundo se tornou, então é comparado à meia-noite de trevas, noite de trevas. As nações estão em trevas, conforme a profecia de Isaías, capítulo 9, repetido nos evangelhos. Com a luz que Cristo trouxe é que veio a luz do mundo, como Jesus mesmo disse. E a meia-noite é a vinda então do noivo, para encerrarmos. Representa a chegada do noivo. Eis o noivo, sair-lhe ao encontro. Que todos nós estejamos devidamente preparados, nós que cremos em Jesus, o aceitamos como Salvador e vivemos pela fé e não pela vista. Tenhamos a graça do Senhor, a presença do Espírito Santo, o testemunho de vida, enfim, todos os itens que compõem o preparo do crente para o dia do arrebatamento. Espero você no dia do arrebatamento. Te prepara se ainda não estás preparado. E você que já está preparado, cuide da sua preparação. Isso é individual. Lembre-se que as loucas pediram emprestado o azeite, mas as outras disseram. E não foi um ato condenado por ninguém, e não foi falta de misericórdia, ou de evangelismo, ou amor pelas almas, nada disso. Tinha acabado, era tarde demais, e se elas cedessem o azeite, não teriam suficiente, ou seja, para chegarem, elas mesmas chegarem. Está explicado no texto. Então, é individual. Tá bom? Você precisa cuidar de você mesmo na questão do preparo espiritual para aguardar o noivo. Estamos ouvindo profeticamente o grito: eis o noivo, ele está chegando, sair-lhe ao encontro. Alguns individualmente já estão indo via morte física. Haverá um recolher geral via arrebatamento e nós esperamos que seja breve. Amém, amados? Fique com Jesus, firme nele, e que Deus te abençoe e te dê forças através do seu Espírito Santo para prosseguir na jornada. O noivo vem aí, estejamos todos preparados.